Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema fundamental, tá? Para quem busca mais equilíbrio, clareza, propósito na vida. Como eu já falei, é a conexão entre espírito, mente e corpo, tá? Muitas vezes a gente se sente assim, ansiosos, se sente preso em padrões que nos limitam, né? Se sente perdido. E sabe por quê? Porque a gente está vivendo no automático, deixando a mente assumir o controle, dando muita atenção para a mente, sem perceber o corpo, sem perceber que o verdadeiro comando ele deveria estar no principal, que é o espírito, tá? O espírito, ele é a essência, é a sua consciência mais elevada. O espírito, ele sabe exatamente o que é melhor para você. Exatamente, tá? Então, assim, quando você se alinha com ele, tudo flui. Tudo flui com leveza. Vai tudo fica suave, tá? Já a mente ela é um instrumento poderoso, mas ela precisa ser guiada. A mente precisa ser controlada. Então, se a gente deixar a mente no comando, a gente acaba vivendo cheio de medo, de crenças, né? Dúvida, vem dúvidas. Mas dá para treinar, né? Quando nós treinamos a mente para obedecer ao espírito, ela se torna a nossa maior aliada. Tá, e o corpo? O corpo fica onde nessa história? O corpo ele é o principal, é a bússola. O corpo ele é o reflexo dessa interação. Ele responde ao que o espírito direciona e ao que a mente acredita. O corpo ele responde a isso. Então, se você tem uma mente acelerada, cheia de preocupações, o corpo sente isso. O teu corpo vai sentir isso. Tá? Tu tá no teu dia a dia no corpo, o teu corpo vai sentir isso. Mas quando você aprende a alinhar espírito, mente e corpo, o seu corpo ele se torna um canal de bem-estar, de vitalidade. Ele começa a responder de forma diferente. Aí eu vou perguntar aqui para ti agora. Quem está no comando da tua vida hoje? Hoje. Quem está no comando? O teu espírito, a mente ou o teu corpo? Fica a reflexão, tá? E hoje eu quero te mostrar como você pode inverter esse jogo. E aí começar a permitir, né? Que dá atenção para o espírito. Permitir que o espírito ele assuma a liderança da tua vida. Então a gente vai falar de práticas que ajudam a fortalecer essa conexão. Sobre como acalmar a mente, liberar padrões que te prendem. Tá? E esse tema ele faz... Não sei, esse tema ele faz sentido para você? Coloca aqui nos comentários. Era isso que tu queria ouvir? E o que mais te impede de viver com leveza e clareza? Tá? Se faz sentido para você, para outra pessoa, chama alguém para ouvir. Chama alguém, compartilha essa live, usa da tua generosidade, tá? E se você conhece alguém, né? Precisa dessa mensagem, compartilha. Compartilha, vamos junto aqui despertar essa consciência. Vou trazer essa consciência para vocês, tá? Usa da tua generosidade e compartilha essa live, para que mais gente também tenha a permissão de ouvir, tá? Então vamos começar? Vamos para o que viemos, né? Antes de qualquer coisa, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. A energia, ela é a primeira linguagem do universo. A energia é a primeira linguagem do universo. Então, tudo que acontece na nossa vida, primeiro acontece lá em cima. Antes de se manifestar no físico, já aconteceu lá no mundo espiritual. Aqui, ó, pensa comigo. Quando você sente que algo não está certo, tu percebe, algo não está legal. Antes mesmo de qualquer situação acontecer, tu já sente, o teu corpo ele te dá essa resposta, né? É porque energeticamente aquilo já está em movimento, tá? O espírito ele capta primeiro. Primeiro o espírito capta, a mente processa e o corpo reage. Teu corpo ele vai te dar essa resposta. O espírito ele é a fonte da criação. Ele acessa possibilidades infinitas e ele já sabe o caminho da expansão, tá? E a mente, ela interpreta essa energia. Então, você que está me assistindo aqui, se você tem crenças limitantes, ela pode distorcer e criar barreiras impedindo que você manifeste aquilo que deseja. As crenças limitantes, elas fazem isso. Elas distorcem, elas criam barreiras, elas te bloqueiam. O corpo, ele apenas materializa o que ele já está vibrando. O corpo ele só materializa. Então, se há equilíbrio,
Ele reflete saúde, reflete bem-estar, leveza. Se há conflito interno, ele manifesta sintomas físicos, se manifesta emoções densas, tá? Então, assim, é por isso que muitas vezes a gente tenta mudar alguma coisa na nossa vida, né? Parece que não funciona. Você tenta mudar alguma situação, parece que não funciona. É porque a gente está tentando resolver de fora para dentro, a gente não está indo na raiz, né? Na verdade, tudo precisa ser trabalhado de dentro para fora. Tudo bem até aqui? Tá claro? Então tá, vamos continuar. Se você quer transformar a sua realidade, você precisa mudar a energia que está emanando. O que você está emanando? Que energia que você está emanando? Né? O que eu quero dizer com isso? Que você precisa elevar a sua frequência, alinhar sua mente ao espírito e permitir que o seu corpo acompanhe essa transformação. Muda a tua frequência. Agora me conta, que frequência que você está hoje? Você já percebeu? Percebe? Já sentiu algo no teu coração antes mesmo disso se manifestar? Já percebeu isso? Né? Foi o espírito, mente e corpo trabalhando. Então, gente, o que eu quero trazer aqui é uma visão muito importante sobre essa relação entre espírito, mente e corpo, doenças, dores, traumas e qualquer coisa. Porque antes de qualquer coisa acontecer no físico, se manifestar no físico, acontece lá em cima, tá? Qualquer coisa, antes de acontecer qualquer coisa, já existia no mundo espiritual e no mundo energético. Então, tudo começa na energia. Por exemplo, quando a gente vive emoções reprimidas, a gente tem traumas não resolvidos, padrões de pensamentos negativos, né? Ou até a gente se desconecta do nosso propósito, né? Isso gera um desequilíbrio do campo energético. O campo energético, ele se desequilibra. Com o tempo, esse desequilíbrio, ele afeta a tua mente. E se não tratado, tá? Ele acaba se manifestando no corpo como sintomas de dores e doenças. Então, primeiro acontece lá no teu campo espiritual, tá? Depois que vem pro teu corpo. Por isso que é importante tratar a questão. Seja física, emocional, seja mental. A gente precisa olhar para a tríade. Espírito, mente e corpo, tá? Sempre nessa ordem, espírito, mente e corpo. Primeiro o espírito, porque a energia é na energia que tudo começa. Se você se realinha a sua conexão espiritual, você acessa a cura. Você tem clareza e novas possibilidades também, tá? Então, depois a mente, né? Primeiro o espírito, depois a mente. A mente, ela interpreta tudo que o espírito já captou. Se a tua mente ela estiver cheia de crenças limitantes, de medos, o corpo ele não consegue se curar. Porque você está cheio de bloqueios, cheio de implantes, né? E o corpo ele percebe isso. O corpo ele é o reflexo do que está acontecendo no mundo interno. Ele responde aos comandos do espírito e da mente, percebe? Ele responde aos comandos do espírito e da mente. Mas olha só, o que eu quero deixar bem claro aqui, gente, eu não estou falando, né, que não pode, vou deixar claro. A medicina e os médicos são fundamentais, tá? Se você tem uma doença ou um problema físico, busque ajuda médica. Siga os tratamentos médicos, mas trabalhe a tríade, ok? O que a gente está falando aqui não substitui medicina, mas complementa. A grande questão é que se você tratar apenas o corpo e não olhar para o que está acontecendo no teu espiritual, no teu campo energético, no teu mental, o problema ele pode voltar. Ele pode se manifestar de outra forma. Ok? Então, assim, a verdadeira cura ela acontece quando você cuida da raiz, lá da nascente, tá? Quando você trata a raiz do problema, não só dos sintomas, tá? A raiz do problema. Por isso, se você está passando por alguma dor, uma doença, um desafio que seja, comece olhando para dentro. Trata internamente. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui do espiritual também. Aí eu pergunto, como é que está a tua conexão espiritual? O que tua mente tem acreditado?
O que você está trazendo para o teu campo hoje? Percebe? Vai ser o que vai se manifestar, o que tu está trazendo hoje, tá? Como é que o teu corpo ele está refletindo tudo isso? Percebe o teu corpo? Aí tu vai ter a resposta lá em cima, lá das perguntas que eu fiz. Então, quando você trata essa tríade com equilíbrio, a cura ela se torna algo muito natural. E, gente, essa é uma lei do mundo espiritual. Não importa se você acredita, se você não acredita, ela simplesmente existe e ela governa tudo ao nosso redor. Não cabe a nós questionar, tá bom? Assim como a gravidade no mundo físico, né? As leis espirituais, elas operam independentemente da nossa vontade. Não precisa a gente acreditar, né? E uma dessas leis é exatamente essa. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual, antes de se manifestar no físico. Existem várias leis no mundo espiritual, tá, gente? Essa é uma delas. Então, quando a dor, a doença ou o problema ele aparece no teu corpo, ele não surgiu do nada, não. Tá? Ele não é só físico. Antes de qualquer sintoma físico, já houve um movimento no teu campo. Percebe o que tu aconteceu. Como é que tu estava, teus sentimentos. Percebe? Houve um movimento no teu campo energético, houve um movimento no teu campo espiritual. Às vezes é até um bloqueio emocional. Às vezes até um bloqueio emocional que a gente carrega há anos, tá? Trauma de infância, até da barriga da mãe. A gente traz padrões de pensamentos, pensamentos negativos, influências espirituais, influências espirituais que a gente acaba não compreendendo muito, como o karma de antepassados. Karma de antepassados não é muito, nem para todo mundo é claro, né? Gente, o mundo espiritual, ele é cheio de mistérios. Existem forças, energias e dinâmicas que elas vão muito além da nossa percepção racional. Vai muito além da nossa lógica. Então, nem tudo pode ser explicado de forma lógica. Mas isso não significa que não seja real, tá? O invisível, ele governa o visível. Não que não seja real. Então, assim, por isso, quando a gente fala de cura, precisamos ir além do que os olhos podem ver. Tá? Então, não adianta tratar apenas os sintomas físicos sem olhar para a origem espiritual e a mental dos problemas. Tá? Primeiro, olha para a questão espiritual. Esse é o principal. Se você entender e respeitar essa lei, você pode acessar uma nova forma de viver. Você pode entender e perceber que o espírito lidera e a mente ela se torna aliada ao teu corpo. E isso vai te trazer um equilíbrio mental, emocional. Gente, mais uma vez, isso não significa abandonar a medicina, os tratamentos tradicionais, sim, mas sim complementá-los. Complementá-los como uma visão mais profunda sobre sua própria existência. Tá? Vamos deixar isso bem claro. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui com vocês. Você está disposto aí a olhar além do que os olhos enxergam? Você está disposto a olhar além do que os olhos veem e acessar a origem da tua realidade? Saber de onde você veio? Está disposto? Está disposto a entender que primeiro acontece lá no espírito, depois vem a mente, depois vem para o corpo? Você está disposto e aberto para entender isso? Que a energia é a primeira linguagem? A energia é a primeira linguagem. Tudo começa no principal, que é o espírito, é o principal. A mente obedece e o corpo acompanha. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, ficou claro, me dá um sinal de fumaça aí. Estou falando aqui grego, você conseguiu compreender, conseguiu captar a energia, conseguiu... Gente, eu falando aqui, meu corpo vibra, tá? Porque eu já sinto a energia. Eu sinto a energia. Meu corpo já vibra, eu acredito. E eu emano essa energia para vocês. Eu acredito que você também sente a energia. A gente está falando do nosso todo, do nosso maior, da nossa essência, que é o nosso espírito principal. Tá? E isso reverbera em todos os nossos corpos. Todos os nossos corpos. Então, o nosso campo etéreo, né? Todo o nosso campo energético, ele também reverbera, ele também vibra.
tá? E aí eu queria saber, alguma dúvida, alguma pergunta, tá tudo claro? Se quiser interagir comigo, se quiser botar pergunta aí, até dizer de onde você tá me vendo falando, eu estou falando aqui de Santa Catarina. Gente, também eu vou aproveitar para me apresentar, porque eu tô vendo que tem gente nova aqui, tá? Quem não me conhece, eu sou Sara Valenzuela, eu sou terapeuta integrativa, sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de axis, tá? E também praticante de barra de axis. Quem não conhece barra de axis, entra aí no meu perfil, tem muita coisa. Hoje eu não trouxe a barra de axis, mas as barras de axis não dá para fugir. Hoje eu trouxe sobre, né, a questão da tríade, espírito, mente e corpo, que a gente foi mais além, a gente foi mais em cima. Tá? As barras de axis ela é uma ferramenta de expansão da consciência. É uma das milhares de ferramentas que o Access Consciousness tem. É uma das centenas de ferramentas que nós terapeutas temos, tá? Só que as barras de axis, eu como terapeuta, eu posso falar, né, da minha experiência. As barras de axis, ela é uma ferramenta muito completa, tá? Quando você trata o paciente com barra de axis, 4 sessões tu já resolve muita coisa, tá? Tu já resolve muita coisa. E eu falei que a gente ia falar de barra de axis, eu já tô falando aqui, mas é porque é um tema que eu sou apaixonada, é o que eu acredito. E você, acredita em quê? O que você acredita? Acredita que é teu espírito que comanda? Que a tua mente obedece, que o teu corpo acompanha? Como é que tá isso pra você? Tá? Deixa aqui nos comentários, se quiser contribuir comigo. Tá bom? Se não, gente, eu vou encerrando minha live por aqui, tá? Eu gosto de interagir, se não tiver interação, eu já passo, já deixo o meu recado. Toda quinta-feira eu estou aqui, às 8 horas da noite. Se você quiser me acompanhar, me segue ali. Se você já não me segue, vai ali no meu perfil, já me segue. Tem muito conteúdo bom, tá? Eu falo sobre espiritualidade, saúde mental, barras de axis, é claro, né? E muitos outros temas que com certeza vão ser contribuição para você. Ok? E pessoal de Joinville, quem for de Joinville, aproveitar para deixar um recadinho, os recados paroquiais agora, antes de eu encerrar, né? Os recados paroquiais. Pessoal de Joinville, no dia 8 de março, vai ter uma classe de barras de axis, tá? Você que deseja, você que já tem barra de axis, mas que quer fazer um novo curso, se atualizar, vem. Você que quer ser facilitadora, vem fazer a terceira classe. Vai ser muita contribuição para você. E você que nunca ouviu falar em barra de axis, me chama, que eu vou te contar, tá? E vem mudar a vida, vem atualizar a vida com o curso de barra de axis, tá bom? E o pessoal de Brusque, dia 15. Dia 15 eu vou estar aí de novo com vocês. No dia 16 de fevereiro eu fui em Brusque. Teve pessoas que não conseguiram participar e então a gente fez a turma do dia 16 e aí abrimos uma nova turma para o dia 15 de março, tá bom? Daqui a um pouquinho mais de um mês a gente vai estar em Brusque com vocês, ok? E se você, eu não sei qual é a cidade que você está, se você tiver interesse, me chama que eu vou na tua cidade fazer o curso de barra de axis também, tá? A vida ela pede movimento, gente. A vida, a vida é pila, não dá pra parar. A vida pede movimento, vamos movimentar. Vamos fazer as coisas acontecer, vamos botar ação. Que é isso que o mundo quer, é ação. É isso que o nosso campo pede, é ação. Tá bom? Ação e reação. Agiu, vai ter reação. Tá bom? Então tá, gente, por hoje é só. Foi muito bom, adorei estar aqui com vocês. E até quinta-feira. Quinta-feira eu estou aqui de volta. Ok? Até mais.